Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Admilson e nesta aula a gente vai falar sobre ponto médio de um segmento. Considere dois pontos A e B, né, o ponto A e o ponto B. Vai existir um ponto M, que a gente chama de ponto médio do segmento AB, que é um ponto que divide esse segmento AB exatamente ao meio. Então aqui na ilustração a gente tem um ponto A, um ponto B, o segmento AB, e a gente tem um ponto M, que é o ponto que divide o segmento AB exatamente ao meio. Esse ponto ele divide o segmento AB em dois segmentos congruentes, né? O segmento AM tem a mesma medida do segmento MB. É, e, se a gente conhece as coordenadas do ponto A e do ponto B, a gente pode, de maneira bem simples, calcular as coordenadas desse ponto M. Observem que o XM, né, a abscissa do ponto M, ela está exatamente no meio entre o XA e o XB. Ela é o ponto médio de XM, ela é a média aritmética, né, de XA e XB. E para fazer esse cálculo, então, basta eu somar o XA com o XB e dividir por 2. Eu tenho a média aritmética desses dois valores. Da mesma forma, para calcularmos o YM, basta calcular a média aritmética do YA e do YB, porque é um valor que está exatamente no meio entre os dois valores. Então, a gente vai usar essas duas fórmulas para calcular essas duas coordenadas do ponto M, né? Calcular o XM e o YM. Para calcular o XM, eu vou somar o XA mais o XB e dividir por 2. Para calcular o YM, eu vou somar o YA com o YB e dividir por 2. Por exemplo, calcule as coordenadas do ponto médio de segmento AB, sendo A 1 e 2 e B 5 e 8. Então a gente tem aqui dois pontos A e B, o ponto A com coordenadas 1 e 2 e o ponto B com coordenadas 5 e 8. Para calcularmos as coordenadas do ponto M, a gente vai calcular o XM usando a fórmula XA mais XB sobre 2, só substituir, né? O XA é 1, o XB é 5, então é 1 mais 5 dividido por 2. 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. Então o XM é 3. Para calcularmos o YM, é a mesma ideia. Eu vou pegar o YM, vou somar o YA com o YB e dividir por 2. O YA é 2, o YB é 8, 2 mais 8, 10, 10 dividido por 2, 5. Então as coordenadas do ponto M serão 3 e 5. Né? O XM 3 e o YM 5. Então as coordenadas 3 e 5. Mais um exemplo. Calcular as coordenadas do ponto médio do segmento AB, sendo A menos 2 e 2 e B menos 3 e 6. Da mesma forma, eu vou calcular o XM somando o XA mais XB e dividindo por 2. O XA é menos 2, o XB é menos 3, então menos 2 com menos 3 vai dar menos 5 dividido por 2. Aí eu vou deixar, como é uma divisão não exata, daria menos 2,5, né? Menos 2,5. Eu posso escrever na forma decimal ou posso deixar na forma de fração. Tá? Vamos deixar na forma de fração. Para calcularmos o YM, eu tenho que somar o YA com o YB e dividir por 2. O YA é menos 2 e o YB é 6. Então, menos 2 mais 6. Aí, nesse caso, eu tenho que subtrair, né, porque um ficou negativo e outro positivo. Então, menos 2 mais 6 vai dar 4 positivo. Né, conserva o sinal do maior e divide por 2 dá 2. Então, as coordenadas do ponto M, nesse caso, serão menos 5 meios e 2. Outro exemplo, né? Exemplo 2. Seja M 0 e 2 o ponto médio do segmento AB. Se A é menos 2 e 5, calcule as coordenadas do ponto B. Observe que aqui não está pedindo para calcular o ponto médio. Aqui já foi dado o ponto médio e foi dado um dos dois segmentos, né? No caso, um dos dois pontos, no caso o ponto A. E pede para calcular as coordenadas do ponto B. A gente vai usar as mesmas fórmulas, só que o cálculo vai ficar um pouco diferente, né? Porque a gente não vai calcular o XM, a gente vai calcular o XB. Nessa fórmula XM igual a XA mais XB sobre 2, eu já tenho o valor do XM, que é 0, e eu tenho o valor do XA, que é menos 2. Eu tenho que calcular o valor do XB. Então, substituindo esses valores na fórmula, fica assim, ó, o XM é 0, o XA é menos 2,
Então fica 0 igual a menos 2 mais xb dividido por 2. Aqui eu considero como o denominador aqui sendo 1, e aí a gente vai então fazer uma multiplicação cruzada aqui. Eu tenho então 1 vezes menos 2 mais xb, vai dar menos 2 mais xb, igual a 0 vezes 2, 0. E aí, para calcular o xb, eu vou passar esse menos 2 para o segundo membro, vai ficar então x igual a 0 mais 2, que é igual a 2. Então, esse é o valor do xb. Para calcularmos o yb, a ideia é a mesma. Eu vou pegar o ym igual a ya mais yb sobre 2. Eu já tenho o valor do ym, que é 2, né? Então vou substituir aqui por 2. Eu já tenho o valor do ya, que é 5, vou substituir aqui então por 5. E vou calcular o yb. Então vou considerar 1 aqui no denominador do 2 e vou multiplicar cruzado. Aí eu tenho 1 vezes 5 mais yb é 5 mais yb. 2 vezes 2, 4. Então 5 mais yb é igual a 4. Passando o 5 subtraindo, vai ficar y igual a 4 menos 5. Aí 4 menos 5 dá menos 1, então yb vai ser igual a menos 1. Então as coordenadas do ponto B serão 2 e menos 1. Está aqui o ponto B, 2 e menos 1. Bom, então nessa aula a gente viu como calcular as coordenadas do ponto médio de um segmento, né? Ou como calcular um dos extremos do ponto médio do segmento, dados o outro extremo e o ponto médio. Tá? Então espero que vocês tenham compreendido. Tá? Um abraço e até a próxima.